mecantropia, somos todos binários, anticósmicos, 0 ou 1. Porém, alguns insistem em transitar pelas nuances transbinárias do sistema. Olá, meu nome é Frederico Carvalho Felipe, também conhecido como FredSF, e neste trabalho, intitulado A Volta do Anzol, Reexistência Transmídia Experimental em Tempos de Hiperdependência Digital, apresento alguns processos de criação da minha obra transmídia A Volta do Anzol, The Bend of the Hook, de 2025. Obra essa que é inserida no meu universo poético e experimental onírico, Mecantropia. Este artigo ele parte de uma inquietação central. Como experienciar a reexistência humana e a reconexão com ancestralidades em um cenário de colapso hipertecnológico e de hiperdependência digital. Vivemos hoje um contexto em que as tecnologias digitais, ao mesmo tempo em que ampliam nossas possibilidades de comunicação e criação, intensificam também processos de controle, de exaustão e automatização da vida. A partir de autores como Byung-Chul Han e Jorge La Rosa, proponho refletir sobre o esvaziamento da experiência e a crise da narrativa no contemporâneo. É nesse contexto que surge o universo onírico transmediático de Mecantropia. Um universo que vem desenvolvendo desde 2019 e que investiga a transformação do humano em máquina, não apenas no sentido técnico, mas também simbólico, psicoemocional e social. Em Mecantropia, como vocês puderam notar na música introdutória a esta apresentação, o indivíduo ele se torna um mecantropo, ou seja, um sujeito capturado por lógicas binárias, produtivistas e automatizadas. A obra A Volta do Anzol, ela se insere em uma fase específica desse universo, a fase que eu chamo de pós-mecantropia, que é um momento ficcional dentro desse universo, né, em que ocorre um colapso global das redes digitais causado por um grande apagão elétrico. Esse colapso, esse evento, ele rompe com a lógica da hiperconectividade e força os sujeitos ali sobreviventes a se reconectarem com o mundo físico, com o próprio corpo e com dimensões simbólicas que haviam sido esquecidas em meio ao binarismo que era dominante até então. A obra ela se constrói de forma transmídia desde o início. Ela foi pensada assim. Ela articula 3 linguagens principais: um single musical, um mini-conto e um artesine. Esses elementos eles funcionam como partes de um sistema narrativo expandido e não de forma isolada. Cada mídia complementa e ressignifica a outra, gerando novas possibilidades de experiência e, assim, expandindo a narrativa para outras possibilidades. Do ponto de vista do processo criativo, eu utilizo algumas práticas, como o automatismo psíquico. Também utilizo registro de sonhos, utilizo oráculos e experimentações com inteligência artificial, com o intuito de transcender questões minhas e trazer à tona conexões novas de forma mais espontânea, né? Então, eu uso a inteligência artificial como uma ferramenta dentro do processo criativo. E eu uso tudo isso de forma do it yourself e experimental. A criação musical, por exemplo, utilizo o meu smartphone com aplicativos gratuitos para gravar, mixar, capturar e fazer toda essa finalização, né? O artesine, eu combino desenhos autorais, oriundos de sonhos, leitura de tarô, criado por mim, com intervenções geradas por IA, selecionadas e organizadas também por mim durante o primeiro semestre de 2025. Essa escolha conceitual, ela reflete, ao meu ver, uma tentativa de tensionar as relações entre humano e máquina, o controle e o acaso, a consciência e o inconsciente, o seco das máquinas com o úmido da vida do humano. A poética dessa obra, ela se estrutura a partir de uma ideia de ruína, renascimento e permanência. O colapso das redes digitais não é apresentado, a princípio, como uma catástrofe, mas como uma abertura
ou seja, uma fissura que permite o surgimento de novas formas de existência, como aquela flor que nasce no asfalto, na fissura do asfalto, né? Como se fosse a torre, o arcano 16 do tarô, caindo para que novas formas de vida e de magia criativa possam surgir e se lançar ao cosmos antimecantrópico que ali eu crio, né? Em referência às cartas do mago e do louco e o mundo do tarô. Então eu tento estabelecer conexões com a ancestralidade, né, manifesta neste processo criativo, de forma a ativar determinadas conexões psíquicas com arquétipos organizados pelas cartas em diálogo com os sonhos que eu anoto desde 2020 em meu sonhário. Nesse processo emergem elementos arquetípicos e simbólicos, dialogando com o pensamento de Jung e entre outras questões, né, como por exemplo figuras como a Fênix e o Cão Breu, entidades lendárias e arquetípicas que eu utilizo bastante dentro do meu universo da mecantropia, e outras figuras, né, outras entidades ligadas a mitologias afro-brasileiras, como Exu, Pombagira, entre outros. Tais simbologias, tais forças, tais potências aparecem no intuito de gerar transformação, né, uma espécie de travessia interior da minha jornada criativa através desse universo. É como se eu conseguisse, ao materializar determinadas questões minhas abstratas, que só vivem no abstrato do pensamento, ao materializar isso pela arte, consigo me entender melhor e me colocar em determinadas situações que prospecto e projeto nesse universo ficcional que eu chamo de mecantropia. Então, eu mobilizo muito nesse sentido o conceito de transbinarismo proposto pelo cyberpagé Edgar Franco para pensar algumas formas de existência que escapam das lógicas binárias dominantes, do 0 e 1 das máquinas, da linguagem computacional, do digital. Alguns contrastes, como por exemplo humano e máquina, real e virtual, natural, artificial, entre outras denominações desse tipo, eu vou pensando de forma poética através das minhas criações. Além disso, a obra também ela dialoga com as 3 realidades propostas pelo Roy Ascott, que é a realidade validada, que é essa realidade que é sentida e atravessada pelos nossos sentidos, a realidade virtual das redes e a realidade vegetal, né? Criando assim um espaço híbrido onde essas dimensões elas se entrelaçam de forma fluida e especulativa, de maneira transdimensional nesse universo. Então, a volta do anzol ela pode ser compreendida como um rito poético transmídia e resistência, né? Um rito poético transmídia de resistência. Um gesto de retorno e reconexão entre a personagem e sua energia ancestral essencial. O anzol como uma metáfora de captura e de travessia, algo que fere, mas que também puxa, desloca e transforma. Então, de forma geral, ao propor esse trabalho, eu busco contribuir de alguma forma para reflexões sobre arte, tecnologia, processos criativos no mundo contemporâneo, especialmente no que diz respeito a essa construção de imaginários críticos e especulativos diante das crises atuais, né? Com um olhar um pouco mais utópico sobre a potência da subjetividade em meio a essa distopia da hiperprodutividade e da hipercomparação dos fins dos rituais que vivemos atualmente. Essa obra como um dispositivo de experiência, né? Um convite à escuta, à fruição, à deriva, ao autoconhecimento e à reinvenção de si mesmo. Tá? Então é isso, muito obrigado, até a próxima aventura, Laroye. Where do your voices meet your dreams? Is there